E aí, pessoal? Essa é a primeira videoaula do 7º ano. Nessa videoaula a gente vai usar a apostila, tá? Das páginas 74 até a página 85. E no final da aula eu vou deixar com vocês uma página do livro, né, para vocês fazerem em casa. E aí na próxima aula eu posto o vídeo aqui da correção dos exercícios do livro. Então vamos lá. O primeiro assunto são os números inteiros, né? Números inteiros positivos e negativos. Bom, para a gente falar, a gente precisa saber o que são números inteiros. Bom, um número inteiro é um número que pode ser escrito sem um componente fracional. O que é isso? Sem vírgula, sem fração, tá? O número é somente o número, sem nenhum outro complemento. Os inteiros positivos foram os primeiros números trabalhados, certo? E eram utilizados para a contagem, o que a gente já sabe. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim por diante. Já os inteiros negativos é resultado da evolução da contagem, em razão da necessidade de números menores que zero, né, para você poder representar quando está faltando. Quando você tem uma quantidade, tira mais do que você tem. E aí aqui eu botei essas duas figuras para a gente lembrar, né, que os números inteiros são somente esses números sem vírgula, sem fração. E aqui do lado eu coloquei a letra Z. Por que eu botei a letra Z? Porque a letra Z é a letra que representa o conjunto dos números inteiros. Então, quando você tiver essa letra Z nesse formato aí, ela está se referindo a esse conjunto, o conjunto dos números inteiros. Beleza? Que contempla, como a gente acabou de ver, os inteiros positivos e negativos. E aí aqui, ó, eu botei uma representação bem básica do conjunto dos números inteiros. Ele vem Z igual, abre chaves, certo? Conjunto, toda vez que a gente vai representar um conjunto, a gente usa as chaves aqui, ó. E aí aqui no meio eu tenho zero, à direita os números positivos e à esquerda os números negativos, ok? Como ele é um conjunto infinito, infinito para os números positivos e infinito para os números negativos. Aí aqui temos uma representação agora do conjunto em uma reta numérica, tá? À direita, a mesma coisa, os números positivos, e à esquerda, os números negativos. Então vamos lá. Números inteiros positivos e negativos, página 74. Agora aí na página 74 da apostila, a gente vai começar a ver, né, aonde esses números inteiros positivos e negativos aparecem. Então o primeiro exemplo aí é a respeito de temperatura, né? A temperatura ela pode ser positiva e pode ser negativa. Então, nesse primeiro exemplo, nós temos a temperatura da cidade do Rio de Janeiro, 42 graus positivos, ou 42 graus acima de zero, certo? Então, temos aí uma temperatura bem quente. Já na letra B, nós temos uma temperatura que é bem fria, certo? 10 graus negativos, ou 10 graus abaixo de zero, beleza? Agora, embaixo, nós temos um outro exemplo do uso dos números negativos, que é a profundidade, certo? E aí, ó, ele explica que a referência é o nível do mar. Então, quando você tem o nível do mar, seria 0 metros, seria a origem, 0. Acima do nível do mar, nós temos altitudes acima do nível do mar positivas, beleza? E aí, altitudes abaixo do nível do mar são negativas. Entendido isso aí? Então aqui para representar, ele botou esse desenho, o nível do mar, um barquinho, a gaivota e um tubarão. A profundidade de um tubarão que está a 50 metros abaixo do nível do mar, ou seja, menos 50. Ok? Imagine que esse pássaro aqui esteja a uma altitude de 20 metros. É uma altitude positiva, certo? Porque está acima do nível do mar. Agora, página 75. Na página 75, veremos outro exemplo do uso de números positivos e negativos, né? Os números inteiros. Nós temos aqui o saldo de gols. Saldo de gols, normalmente, também pode ser representado com números positivos ou negativos. Por quê?
Porque o saldo de gols é calculado da seguinte maneira. O número de gols que o time marca, né, que o time faz, menos a quantidade de gols sofridos. Então, por exemplo, aí, ó, ele deu aqui uma tabela com 4 times, quantidade de gols marcados e gols sofridos e o saldo de gols. Então, por exemplo, o Grêmio marcou 9, sofreu 9, saldo de gols é 0, porque é marcado menos o gol sofrido. Então, 9 menos 9, 0. Internacional marcou 15, sofreu 3. 15 menos 3, 12 positivo, certo? Ele marcou mais gols do que sofreu. E o saldo de gols, 15 menos 3, 12. Agora o Palmeiras. Gols marcados, 10. Gols sofridos, 13. 10 menos 13 vai dar um saldo de gols negativo de 3. Por quê? Porque ele só marcou 10 e sofreu 13. Ele sofreu mais gols do que marcou. 10 menos 13 vai ficar faltando 3. Então o saldo de gols aqui vai ser negativo. Mesma coisa aqui no Santos. Ele marcou 7, sofreu 15, ficou um saldo de gols negativo de 8. Menos 8. Então, por último, nós veremos aí um exemplo também da aplicação de números positivos, né, inteiros positivos e negativos, numa movimentação bancária, certo? Então, nessa movimentação bancária, o que a gente tem? Quando a gente fala de um crédito, né, um depósito na conta bancária de alguém, nós estamos falando de números positivos. Então, aqui, ó, crédito de R$100 mais 100. Depósito de R$30 mais 30. Agora, quando nós estamos falando de um débito ou um saque numa conta bancária, nós estamos falando de números negativos. Por exemplo, débito de 80 menos 80. Saque de 120 menos 120. Outra palavra que podemos usar, né? Dívida de 600 menos R$600. Está devendo R$600 ao banco. Retirada de 40 menos R$40. Ok? Então é bom a gente saber da diferença dessas ideias, né? Crédito e depósito são palavras relacionadas à soma ou adição. Então são números positivos. Crédito e depósito. Débito, retirada, saque e dívidas são palavras relacionadas à subtração. Então vamos relacionar elas a números negativos. Ok? Então vamos lá. Primeiro exercício aí da página 76. Iremos aqui apenas representar as situações. Eu descrevo uma situação e você tem que me representar através de um número. Então, 13 graus abaixo de zero. Vou representar com um número positivo ou negativo? Negativo, certo? Menos 13. Saldo de gols negativo de 5 gols. Menos 5. Um mergulho a 10 metros de profundidade. Se ele vai mergulhar, você vai levar em consideração o nível do mar, que é o zero. Ele está mergulhando a 10 metros de profundidade, então é menos 10. Débito de 40. Débito é uma ideia de subtração, então é um número negativo, menos 40. 35 graus acima de zero. Então, acima de zero dá a ideia de número positivo, então é mais 35. Um saldo de 7 gols a favor. A favor é a ideia de positivo, então saldo de 7 gols a favor é mais 7. Crédito de 140, o crédito dá a ideia de adição, então é mais 140. 5 graus Celsius negativos, menos 5. Um alpinista em uma montanha a 650 metros de altitude, mais 650. 11 metros abaixo do nível do mar, menos 11. Avançar 4 metros, mais 4. Ok? Agora, esse extrato bancário, nós vamos ler e ele apresenta, como vocês podem ver, valores aqui, ó, monetários positivos e negativos, certo? Que representam créditos e débitos. Então vamos lá. Analisando esse extrato bancário, responda: quais os valores positivos? Ora, os que não possuem o símbolo de menos, certo? Então nós temos aqui 435, 200 e só. 435 e 200. Repare que eu não comentei com vocês, mas o número, quando ele é positivo,
ele pode estar ou não com o símbolo de mais, ok? Não é obrigatório você acrescentar o sinal de mais quando o número for positivo. Porém, é obrigatório sim você acrescentar o símbolo de menos quando o número for negativo, ok? Então, a última pergunta aí, ó, na letra C, qual o saldo final e o que isso representa? O saldo final aqui, ó, representado no extrato, é de menos 20. Então, isso significa o quê? Significa que é uma dívida de R$ 20, ok? A pessoa, após a sua movimentação bancária, os seus depósitos, os seus saques, né, seus pagamentos de conta, ela está devendo ao banco R$ 20, ok? Continuando na página 77, aqui mais um exercício de interpretação gráfica, né, a respeito aqui, ó, da profundidade. Então, nós temos o nível do mar, como sendo a origem, 0 metros. Acima do nível do mar, a altitude positiva. Abaixo do nível do mar, uma altitude negativa, profundidade. Então, vamos lá. Qual a altitude da superfície do nível do mar? 0, né? Como eu expliquei a vocês, a superfície do nível do mar é a origem, 0. Qual a altitude das gaivotas? Seguindo aqui a interpretação do gráfico, as gaivotas aqui, ó, estão na altitude de 10 metros. Qual a altitude do tubarão? Menos 25. Qual a altitude do polvo? Menos 45. Qual a altitude do mergulhador? Menos 35. Ok? O próximo exercício da página 77 trata de saldo de gols. Então você tem que lembrar que saldo de gols é gols marcados menos gols sofridos, certo? Então vamos à leitura aqui. No final do campeonato intercolegial, o time azul foi campeão com 12 gols marcados e 6 gols sofridos. Então o time azul, para o saldo de gols, é 12 menos 6, que dá 6. Já o time amarelo ficou em último lugar do campeonato, com 8 gols marcados e 10 gols sofridos. Saldo de gols, então, vai ser 8 menos 10, que dá 2 negativo. Como o saldo de gols é a diferença entre o número de gols marcados e o número de gols sofridos, temos, que já vimos. Com base nessas informações, responda: qual time ficou com saldo de gols positivo? Ora, o time azul. Qual time ficou com saldo de gols negativo? O time amarelo. Quem sofreu mais gols? Bom, o time azul sofreu 6 gols. O time amarelo sofreu 10 gols. Então foi o time amarelo que sofreu mais gols. Quem marcou mais gols? O time azul marcou 12. O time amarelo marcou 8. Então quem marcou mais gols foi o time azul. Entendido? Continuando, página 78, mais exercícios. Nós temos uma tabelinha com 1, 2, 3, 4, 5, 6 cidades e as suas respectivas temperaturas registradas. Vamos lá. De acordo com a tabela, responda: qual a temperatura registrada em Arraial do Cabo? Foi uma temperatura positiva de 27 graus Celsius, certo? Pode representar aí, 27 graus. Qual a temperatura registrada em Nova Friburgo? 1 grau negativo, ou menos 1 grau Celsius. Em que cidade foi registrada a menor temperatura? A menor temperatura. Bom, vamos lá. Isso daí é uma pergunta que tende a alguns a errar. Normalmente, alguns marcariam o menos 1, o que não é verdade. A menor temperatura registrada é o menos 8. Se você voltar lá para a reta numérica que eu apresentei nos primeiros slides, você vai verificar que o 0 é a origem, à direita os números positivos e à esquerda os números negativos. Quanto mais o número estiver à sua esquerda, aqui ó, à esquerda, menor ele será. Então o menos 1 ele está bem próximo do 0. O menos 8 ele está mais distante do 0, ele está mais à esquerda. Então ele é menor, certo? Então a menor temperatura foi registrada na cidade de Itatiaia, com 8 graus Celsius negativo. Beleza? Em que cidade foi registrada a maior temperatura? Maior temperatura é o número mais distante do 0, né? Mais à direita do 0. Então aqui, ó, a maior temperatura foi na cidade de Saquarema, com 30 graus Celsius.
Em que cidades foram registradas temperaturas negativas? Apenas em duas, certo? Nova Friburgo e Itatiaia. Bom, para finalizar a página 78 aí, nós temos um diálogo em que essa menina diz o seguinte: os números inteiros negativos são sempre acompanhados pelo sinal de menos, enquanto os números inteiros positivos podem vir ou não acompanhados do sinal de mais. Foi o que eu falei com vocês no exercício, né? Isso mesmo. E o número zero é um número neutro, isto é, não é considerado nem positivo nem negativo. Exatamente. O zero, ele não vem acompanhado de sinal, nem de positivo e nem de negativo, porque ele não é nem uma coisa nem outra. O zero, ele é neutro, ok? Então vamos lá. Localizando números inteiros na reta numérica, página 79. A página 79, vocês vão só relembrar, né, o que eu comentei com vocês lá no slide, no início do slide daqui, do nosso vídeo. Conjunto Z, que é o conjunto dos números inteiros, a letra Z que representa, né, o conjunto dos números inteiros. A origem aqui, o meio do conjunto, os números positivos à direita e os números negativos à esquerda. É o que ele está demonstrando aqui. Origem, zero. Sentido positivo à direita, sentido negativo à esquerda. Ok? A partir da origem, marcamos na reta numérica os números positivos. Então, a partir do zero, qualquer número que vem aqui à direita, nós marcamos os números positivos. A partir do zero, qualquer número que vem à esquerda, nós marcamos os números negativos, certo? Bom, é importante aqui destacar, já que ele mencionou aqui a unidade, o que é isso, unidade? Quando nós fazemos uma reta numérica, né, desenhamos uma reta numérica e colocamos essas marcações aqui, nós precisamos utilizar a mesma unidade. O que é isso? Bom, se entre 0 e 1 eu utilizei um espaço aqui, por exemplo, de um dedo, eu vou ter que usar o mesmo espaço de um dedo para separar todos os números nessa reta numérica. Ok? Então, outro exemplo, se você vai fazer uma reta numérica no seu caderno. Se você faz uma reta numérica no seu caderno e entre esse primeiro espaço que você está desenhando, entre 0 e 1, você dá um espaço de 1 centímetro, então você tem que dar um espaço de 1 centímetro em todos os números na reta numérica. Ok? Ela precisa estar uniforme, ela precisa estar igual aqui, com todos os espaços aqui, as unidades iguais. Ok? Observe que o número 4 positivo, esse aqui, está 4 unidades à direita da origem. 1, 2, 3, 4. É o espaço, a unidade é o espaço aqui, ok? E o número 6, 6 unidades também à direita da origem. Então aqui, 6. 6 está aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 unidades de distância da origem, que é o zero. Ok? Já o número 3 negativo está localizado à esquerda aqui, da origem. E ele estará a quantas unidades de distância da origem? 3 unidades. 1, 2, 3. É importante você saber que distância sempre será um número positivo. Não existe distância negativa. Então, se eu pergunto a vocês qual é a distância do número 3 negativo em relação à origem? 3. A distância é 3 unidades. Ok? 1, 2, 3. Beleza? Vamos lá para a próxima página. Próxima página não, perdão. Mesma página, 79. Esse exercício aqui é muito simples. Eu coloquei a reta numérica e 4 letras, A, B, C e D. Você precisa me dizer o valor que essa letra representa na reta numérica. Então vamos começar aqui pela letra A. A letra A está nesse espaço aqui. E eu preciso saber que número é esse. Bom, observe. A origem está aqui, 0. À esquerda do zero eu tenho os números negativos. Então, 1 negativo, 2 negativo, 3 negativo, 4 negativo. Então, o A é 4 negativo. O B eu acabei falando, né, ao tentar descobrir o A. Se aqui é 4, aqui vai ser 2. 2 negativo. O C, 0, aqui é o 0. Então, o C vai ser o 1 positivo. E o D, o 5 positivo.
Página 80 agora. Esse exercício 2 da página 80 já está feito. Então, vamos ir direto aqui, ó, para esse exercício aqui embaixo, que fala de antecessor e sucessor. Beleza? Mas antes, vamos lembrar aqui rapidinho qual é o significado de sucessor e qual é o significado de antecessor. Agora que nós estamos falando sobre números inteiros, é importante a gente saber que sucessor é o número inteiro que vem imediatamente depois dele, ou seja, o que está à direita dele. Então, por exemplo, se eu estou falando aqui do 4 negativo, qual é o número sucessor de 4 negativo? Ou seja, qual é o número que está à direita do 4 negativo? É o 3 negativo, certo? A ideia aqui é um pouco diferente de quando você está falando do número positivo. Aqui, por exemplo, número 4 positivo. Qual é o sucessor de 4 positivo? Qual é o número que está à direita dele? 5 positivo. Perceberam a diferença? Aqui, ó. Qual é o sucessor do 4 negativo? 3 negativo. Beleza? Então, sucessor, sempre o número que está à direita. Antecessor, sempre o número que está à esquerda. Ok? Então, vamos lá, ó. Qual o antecessor de 0? Então, observe aqui. 0 está aqui. Qual é o antecessor dele? Qual é o que vem antes? Que está à esquerda? 1 negativo. Qual o antecessor de 3 negativo? 3 negativo está aqui. Qual é o número que vem antes de 3 negativo? Qual é o que está à esquerda dele? 4 negativo. Qual o sucessor de menos 42? Bom, se você pensar um pouquinho, você vai perceber que é o menos 41, né? Porque sucessor é o que está à direita dele. O número que está à direita está sempre mais próximo do zero, né? Quando você está falando de números negativos. Então, menos 42, menos 41, menos 40, menos 39 e assim por diante. Esses são os sucessores de menos 42. O sucessor imediato de menos 42 é menos 41. Qual o antecessor de 1? Bom, o 1 está aqui. Qual é o que vem antes dele? 0. Qual o sucessor de 35? Quem vem depois do 35? Quem está à direita do 35? 36. Qual o sucessor de menos 1? 1 negativo está aqui. Quem vem depois dele, que está à direita? O 0. Certo? Ótimo. Módulo ou valor absoluto. O que é isso? Chamamos de módulo ou valor absoluto a distância entre um ponto qualquer da reta numérica até a origem. Então, o que é importante você saber sobre módulo ou valor absoluto? A representação. Então, isso aqui é importante. Essas duas barras verticais paralelas representam quando eu estou pedindo o módulo de um número, tá? Então, você saber essa simbologia aqui é importante. E você saber o que significa também. Então, eu vou explicar. Módulo ou valor absoluto é sempre a distância entre o ponto qualquer da reta, né, até a origem. Então, por exemplo, eu tenho aqui o 4 negativo. Qual é a distância dele até o zero? Isso é o módulo, certo? Então, se eu estou pedindo o módulo de menos 4, eu escrevo assim, 2 barras e o menos 4 no meio, certo? Isso é perguntar qual é o módulo de menos 4. Qual é o módulo de menos 4? Ou seja, qual é a distância de menos 4 até a origem, que é o zero? 4 unidades, né? 1, 2, 3, 4. Qual é a distância do 3 positivo até a origem? Qual é o módulo de 3? 1, 2, 3. Em outras palavras, turma, basta você retirar o sinal, tá? Então, se o número é positivo, você só tira o sinal de mais. Se o número é negativo, você só tira o sinal de menos. Somente isso. E repete o valor aqui. É muito simples, tá? Módulo de zero é zero. Sim, isso é importante. Módulo de zero é igual a zero. Então, a distância de zero até a origem é zero. Zero já é a origem, certo? E então aqui, ó, para determinarmos o módulo de um número, basta reescrever esse número sem o sinal. É o que eu acabei de dizer. Qual o módulo de zero? Já vimos, zero. Qual o módulo de 16 positivo? 16. Qual o valor absoluto de menos 19?
nós vimos que módulo ou valor absoluto é a mesma coisa. Então é 19. Só tirar o sinal. Qual o módulo de menos 13? 13. Ali, do lado, as mesmas coisas, né? Módulo de 19, 19. Módulo de menos 40, 40. Módulo de menos 1, 1. Módulo de mais 40, 40. Ok, turma? Números inteiros opostos ou simétricos. Página 82. Bom, simetria. Vamos primeiro falar sobre simetria antes de falar sobre os números inteiros opostos ou simétricos. Simetria é um eixo em que divide um objeto, certo? Em duas partes idênticas, que quando sobrepostas devem coincidir. Observe, a borboleta. Se você traçar aqui esse eixo em laranja no meio da borboleta, você tem duas partes idênticas, que ao sobrepor, se eu sobrepor aqui, dobrar uma parte na outra, eu tenho duas partes idênticas, elas se coincidem, certo? Observe essa imagem aqui, ó, do Jardim Botânico, desse caminho aqui no Jardim Botânico. Esse é o eixo de simetria dessa imagem, certo? A mesma coisa aqui, ó, nessa rua. Qual é o eixo de simetria? Bem aqui, no laranja. Nessa Vitória Régia, o eixo de simetria, bem aqui. Ok? Nós depois iremos ver isso com calma. Mais exercícios a respeito disso, de eixo de simetria. Vamos nos prender agora somente nos números inteiros, opostos ou simétricos. Eu vou explicar já já o que é isso. Ó, utilizando o mesmo conceito, chamamos de números inteiros números opostos ou simétricos os números cuja localização está à mesma distância da origem. Então veja bem, qual o outro número, além do 1 negativo, que está à mesma distância da origem aqui, que é o zero? Certo? Ó, menos 1 está distante do zero uma unidade. Qual é o outro número que está à mesma distância de zero no sentido oposto? O 1 positivo, certo? 1 positivo é o oposto ou simétrico de 1 negativo. E assim sucessivamente. 1 negativo também é o oposto simétrico de 1 positivo. Beleza? É o que ele está dizendo aqui, ó. O oposto simétrico de 1 positivo é 1 negativo, porque possuem a mesma distância da origem, ou seja, possuem o mesmo módulo. O oposto de 1 é menos 1. O oposto de menos 1 é 1. Tanto faz. O contrário também é verdadeiro. O oposto ou simétrico de menos 2 é mais 2, porque também possuem a mesma distância da origem, ou seja, possuem o mesmo módulo. Ok? Então aqui, ó, esses arcos aqui mostram quem são os seus opostos ou simétricos. Então, quem é o oposto ou simétrico de menos 3? Mais 3. Quem é o oposto ou simétrico de mais 4? Menos 4. Beleza? Então vamos aqui, ó. Página 83. Determine o oposto ou simétrico de cada número. Quem é o oposto de mais 30? Menos 30. Quem é o oposto de menos 22? Mais 22. Mais 200? Menos 200. Menos 7? Mais 7. Menos 14? Mais 14. Mais 968? Menos 968. Menos 345? Mais 345. 1000? Menos 1000. Ok? Oposto ou simétrico. É a mesma coisa, tá? Então, não se esqueçam disso. Numa avaliação, numa futura avaliação que nós viermos a fazer, eu posso utilizar as duas palavras, né? Determine o oposto ou determine o simétrico. Ok? Oposto ou simétrico. Tem o mesmo significado na matemática. Escreva o oposto de cada situação apresentada. Observe o exemplo. Ano 19 depois de Cristo. Ano 19 antes de Cristo. Então você vai reescrever a frase utilizando a ideia oposta, certo? Você vai escrever utilizando a ideia oposta. Então aqui, 18 graus Celsius abaixo de zero. Qual é a ideia contrária, que é a oposta, né, de abaixo? Acima. Então vai ser 18 graus Celsius acima de zero. 10 metros abaixo do nível do mar. Perdão, vamos para a letra C.
Aqui, ó. 5 andares acima do térreo. Então, o contrário, o oposto. 5 andares abaixo do térreo. Agora sim, 10 metros abaixo do nível do mar. O contrário de abaixo é acima. Então, 10 metros acima do nível do mar. Crédito de R$200. Qual é o contrário de crédito? Qual é o oposto de crédito? Débito de R$200. 2 passos à esquerda, 2 passos à direita. Subir 10 degraus, descer 10 degraus. 30 metros acima do nível do mar, 30 metros abaixo do nível do mar. Menos 3 graus Celsius, mais 3 graus Celsius. Recuar 8 casas, avançar 8 casas. 10 metros ao norte, 10 metros ao sul. Então, tudo isso que está aqui em vermelho são as ideias opostas de cada uma das frases. Ok? Na número 3, nós temos aqui o desenho de um morcego. Ele pede para você completar isso. Como que a gente vai completar isso de forma correta para que esse eixo aqui seja o nosso eixo de simetria? Observe, turma. Esse vértice aqui, ele tem que estar no sentido oposto ou simétrico do outro lado. Então, imagine que aqui é a minha origem, o zero, certo? E aqui é um ponto 1 negativo. Então, onde estaria o ponto 1 positivo? Desse lado, certo? Aqui seria o 1 positivo, aqui seria o 1 negativo. Então, eu vou traçar esse segmento aqui, para o 1 positivo, ao invés do 1 negativo. Vou traçar ele para cá. Ficaria dessa maneira aqui, em vermelho, como eu fiz. Ok? Esse é um segmento oposto a esse aqui. Ou simétrico. Oposto ou simétrico, como queira. Agora, a partir daqui, ele desceu, certo? E parou aqui. Você vai fazer a mesma coisa. Vai descer um segmento daqui para cá. Olha lá. Beleza? Agora, daqui, ele foi para lá, avançou para cá. Correto? Observe que aqui ele avançou 2 quadradinhos para cá, aqui para cima. Então é o que você vai fazer. Vai avançar 2 quadradinhos aqui para cima. Agora, daqui ele desceu 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos. Veio até aqui embaixo. Daqui ele veio até aqui. Vai fazer a mesma coisa. 1, 2, 3, 4, 5. Então, seu próximo segmento de reta tem que vir daqui até aqui. Beleza? Ó. Certo? Agora, o próximo veio daqui para cá. Subiu aqui, ó. Certo? É o que você vai fazer. Daqui, você vai trazer ele para cá. Agora, daqui, ele desceu 2 quadradinhos, veio até aqui. Atravessando esses 2 quadradinhos. É o que você vai fazer. Atravessar esses 2 quadradinhos e vai vir até aqui embaixo. Depois, ele subiu, avançou 2 quadradinhos e atravessou até aqui. É a mesma coisa que você vai fazer. E por último, esse segmento desceu aqui, 4 quadradinhos até aqui embaixo. É o que você vai fazer. Descer 4 quadradinhos até aqui embaixo. Pronto. Formou o desenho do morcego perfeitamente simétrico aqui, pelo eixo de simetria. Só faltou um detalhe, que são os olhos, né? Desse lado aqui, ele tem esse olho aqui, esse pontinho bem aqui. Você vai fazer um igual desse lado, para que ele fique simétrico. Perfeito? E assim a gente finaliza o nosso morcego. Agora vamos à comparação entre números inteiros na reta numérica. Bom, o que é isso? O que é comparação? É você dizer se um número é maior, é menor ou igual ao outro. Então, por exemplo,
digamos aqui, ó, eu tenho o 0 e eu tenho o 3. 0 é o que em relação ao 3? O 0 é igual a 3? Não. O 0 é maior que 3? Não. O 0 é o quê? O 0 é menor que 3. Ok? Agora, entre menos 4 e 0. Menos 4 é igual a 0? Não. Menos 4 é maior que 0? Também não. Menos 4 é o quê? Menor que 0. Tá? Em uma reta numérica, o maior número é sempre o que está à direita do outro número. Comparar é estabelecer uma relação de igualdade ou de desigualdade. Então, igualdade é quando o número é igual ao outro. Desigualdade, ele será maior ou menor. Ok? Então, vamos lá, página 85. Vamos comparar isso aí. Faça a comparação utilizando os sinais maior que e menor que. É importante você anotar aí, ó, essa legenda. Você não pode esquecer que esse símbolo, essa setinha para a direita, significa maior que. E essa setinha para a esquerda significa menor que. Ok? Então vamos lá. Tem um outro detalhe também que eu sempre gosto de reforçar, que é o seguinte, ó, quando você está comparando dois números e um é negativo e o outro é positivo, o número negativo sempre vai ser menor. Então, observe aqui, ó, na letra A, 9 negativo é um número negativo, 1 é um número positivo. Então, obviamente, o número 9 negativo é menor que 1, porque 9 é negativo e 1 é positivo, o número negativo sempre vai ser menor que o positivo. Ok? Mesma coisa na letra B, ó. Esse número é negativo, esse número é positivo. Quem é o menor? O negativo. O negativo é sempre menor que o positivo. Letra C. 3 positivo, 22 negativo. Ora, o 3 é positivo, o 22 é negativo. Quem que é menor aqui? O 22 é negativo, é o menor. O 3 é o maior. Então, 3 é maior que menos 22. Agora o sinal vai estar para o outro lado. 3 é maior que menos 22. Ok? Menos 6 e 0. 0 é a origem. Menos 6 está à esquerda do 0. Então, menos 6 é menor que 0. Ele está à esquerda. Beleza? Quanto mais à esquerda, menor. Letra E, 0 e menos 14. 0 é a origem. Menos 14 está à esquerda também. Então, se ele colocou o 0 aqui, comparando com o menos 14, o 0 é maior que menos 14. Tudo bem? Entendido isso aí? O 0 é a origem, ele está mais à direita do menos 14, então ele é maior. 0 e 1. 0 é menor que 1, esse é óbvio. São dois números positivos, você sabe comparar. 15 e menos 15. Bom, eles são opostos ou simétricos, certo? Estão à mesma distância da origem, a mesma distância de 0. Agora, quem que é maior e quem que é menor? Simples. Foi a primeira coisa que eu falei para vocês lá na letra A. Entre comparação entre um número positivo e um número negativo, o positivo sempre será maior. Então, 15 positivo é maior que 15 negativo. Agora, comparando dois números negativos. Dois números negativos. Quem será maior e quem será o menor? Bom, é simples. Você tem que saber que o número negativo menos 8, ele está mais próximo do zero do que o número negativo 23. Então, 8 negativo é maior que 23 negativo. O 8 negativo está mais próximo do zero do que o 23 negativo. Então, 8 negativo é maior que 23 negativo. Certo? Na comparação entre dois números negativos, o número que estiver mais próximo do zero é que é maior. Beleza? Então aqui, ó, 11 negativo e 10 negativo. Quem está mais próximo do zero? O 10 negativo, certo?
Então, o 11 negativo, ele é menor que o 10 negativo. Ok, turma? Questão 2. Coloque os números em ordem crescente. Ordem crescente é o quê? Do menor para o maior. Então, dos números que estão aqui, qual é o menor deles? Qual é o que está mais distante do zero? À esquerda, né? À esquerda do zero, qual é o que está mais distante? É o 27 negativo, certo? Então, ele será o nosso primeiro número aqui, ó, em ordem crescente. Menos 27. Depois, quem vem? Posso arriscar ali o menos 27 e procurar o próximo. Depois, seria o 6 negativo, certo? É o segundo menor número. Posso arriscar agora o menos 6. O próximo seria 3 negativo, depois 1 negativo, depois o 0, depois o 57 e por último, o maior de todos, o 149. Agora vamos fazer a comparação de duas temperaturas aqui, ó, é o que está pedindo no exercício 3. Em um mesmo dia, um termômetro em Itatiaia registrou 3 graus Celsius negativo. Já na cidade de Petrópolis, o termômetro registrou 1 grau Celsius negativo. Faça a comparação entre as temperaturas registradas nas duas cidades. Menos 3 é maior que menos 1 ou menos 3 é menor que menos 1? É isso que eu quero que você me diga. E você precisa lembrar que os dois números são negativos. Então, o menor número é aquele que está mais distante do zero. Então, 3 negativo está mais distante do zero do que 1 negativo. Então, 3 negativo é menor que 1 negativo. Ok? Agora, a questão 4. Temperatura de menos 2 e temperatura de 9. Um número negativo e um número positivo. Um número negativo é sempre menor que um número positivo. Então, menos 2 é menor que 9. Saldo de 5 gols positivos e saldo de 2 gols negativos. 5 positivo mais 5. 2 gols negativos menos 2. Mais 5 e menos 2. Um número positivo é sempre maior que um número negativo. Então, 5 mais 5 é maior que menos 2. 6 metros acima do nível do mar e 15 metros abaixo do nível do mar. Mais 6, menos 15. Um número positivo é sempre maior que um número negativo. Então, mais 6 é maior que menos 15. Saldo bancário positivo de 13 e saldo bancário negativo de 18. Mais 13, menos 18. O positivo é sempre maior que o negativo. Mais 13 é maior que menos 18. 32 graus acima de zero, mais 32. 12 graus abaixo de zero, menos 12. Mais 32 é maior que menos 12. Ok? Pronto, chegamos ao fim aqui da nossa primeira aula, galera. Eu espero agora que vocês tenham gostado, né, dessa videoaula e que façam os exercícios do livro. Essas 3 páginas aqui, ó, 35, 38 e 40. São exercícios bem parecidos com esses que nós fizemos aqui agora nesse vídeo. Eu vou pedir para que vocês façam essas páginas do livro no caderno, copiem o enunciado também direitinho. E aí na próxima aula eu posto um vídeo com a correção dessas 3 páginas, ok? Grande abraço e até a próxima!